nós somos enriquecidos pela palavra de Deus. Nós somos curados pela palavra de Deus. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. É com este sentimento que nós vamos abrir as nossas Bíblias para meditar na palavra do Senhor. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem: Céus abertos versus céus de bronze. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 11 e 12. Gênesis, capítulo 28, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor nos diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. Nós vamos ler um segundo texto no livro de Deuteronômio, capítulo 28 também, de Deuteronômio, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: e os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Vamos falar misericórdia. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos do nosso encontro nesta noite, para, assentados, meditarmos na tua palavra. E ao receber, Senhor, a instrução da tua palavra, nos faz sábios para ti servir e também para o nosso dia a dia, para que em tudo o que falarmos, fizermos, pensarmos, a tua vontade, Senhor, tenha supremacia em nosso ser, pelo poder da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, céus abertos. Para que alguém vá bem em todas as coisas e tenha prosperidade na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida intelectual, assim como também na sua vida material, pessoal, familiar, profissional, financeira, espiritual, política, ministerial, enfim, para que alguém tenha êxito ou sucesso, ou vá bem em todas as áreas da sua vida, os céus precisam estar envolvidos
Porque se um homem ou uma mulher quiser prosperar, quiser dar passos ou saltos para o crescimento acelerado, ele ou ela não pode fazer isso sem estar conectado com o céu. Qualquer passo que alguém for dar, qualquer projeto, qualquer destino, estará estagnado enquanto não houver uma conexão entre o céu e a terra. Porque, meus amados irmãos, qualquer coisa que for ligada na terra, ela só vai funcionar bem, ela só vai funcionar se ela for ligada no céu. É por isso que Jesus disse para Pedro, em Mateus capítulo 16 e versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ter, meus irmãos, chaves é um emblema de autoridade. Há até alguém que, mediante estudo de psicologia, diz que aquelas pessoas que andam com um monte de chave pendurado assim, um monte de chave, um chaveiro com muitas chaves pendurados assim, é uma forma para demonstrar para as pessoas que ela é uma pessoa de autoridade, que ela tem muitas portas para abrir e muitas portas para fechar. Vocês já viram, né? Gente com chaveirão assim, com 10, 15, 20 chaves. Já viram? Tem até pastor que usa aquele monte de chave. Não brinca comigo, que eu sou uma pessoa de autoridade, eu tenho chaves. Eu abro, mas eu fecho também. Alguém aqui usa? Ninguém? Então, meus amados irmãos, Isaías capítulo 22, versículo 22, nos diz que aquele que tem chave, e aqui se reporta a chave da casa de Davi, ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Aquela afirmação que Jesus fez para Pedro em Mateus capítulo 16 e versículo 19, virando, meus amados irmãos, algumas páginas no mesmo livro de Mateus, no capítulo 18, e versículo 18, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma nova declaração a esse respeito. E essa declaração de Jesus em Mateus 18 e 18, aí já não era só para Pedro, é para todos os apóstolos e para todos os seus discípulos, incluindo você e eu. Nós estamos aqui na Bíblia, em Mateus 18 e 18.
porque como representantes do Senhor Jesus, tanto aqueles seus discípulos do passado, como aqueles seus discípulos que iam de crer na palavra, lá da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, iriam exercer autoridade. Então Jesus disse: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acima de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, 2 pessoas em concordância não é brincadeira, não. 2 pessoas também que estão juntas e se desentendem, também não é brincadeira, não. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, se esse justo for casado e ele brigou com a mulher, ou a mulher brigou com ele, essa oração vai dar problema. Porque a Bíblia diz que a oração fica impedida. Impedida. Então, se você é solteiro, ou viúva, ou divorciado, ou divorciada, e quiser continuar orando sem nenhum problema, é melhor não casar. É porque é muito difícil casar e dia ou outro a oração não está impedida. Os católicos dizem que lá no céu tem um bolo que nunca foi cortado, é um bolo de noiva. Estão esperando chegar o primeiro casal que nunca brigou para cortar esse bolo lá no céu. É os católicos que dizem, eu não sei se é verdade. Já ouviram falar isso? Tem esse bolo lá no céu. Quem sabe tem alguém aqui que já está com 10, 15, 20, 40 anos de casado e nunca brigou. A hora que você morrer com o seu marido, ou a hora que você morrer e a sua esposa também morrer, vocês vão chegar lá no céu e vão falar: opa, chegou aqui um casal que vai cortar esse bolo. Então, meus queridos irmãos, os céus se abrem pela oração de uma pessoa, pela oração em concordância de 2 pessoas. Jesus falou: se vocês 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mas o primeiro texto que nós lemos, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 28, nós vamos encontrar o primeiro homem na face da terra que viu o céu aberto. Aqui está Jacó. Ele havia se metido em uma confusão lá com seu irmão, e nós vamos encontrá-lo aqui um tanto confuso, viajando para morar com seu tio, e ele estava caminhando, e o sol se pôs e escureceu, e ele procurou um lugar para passar a noite. E na hora de deitar, ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra como um travesseiro, e ele se deitou para dormir. E quando, meus amados irmãos,
a sua cabeça ali naquela pedra, ele teve uma visão muito clara, porque aquela pedra representava Jesus. E ele sonhou com uma escada que era posta na terra, mas o topo daquela escada alcançava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Não é que os anjos de Deus desciam e subiam. Os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Gênesis 28:13 diz: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Desde, irmãos, essa experiência, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Meus queridos irmãos, tudo o que nós precisamos para avançar, para crescer, é de um céu aberto. Porém, meus amados irmãos, nós podemos criar esse ambiente, este clima, essa atmosfera de conexão com os céus. Estou falando, meus irmãos, de uma ligação direta com os céus. Estou falando de ter um telefone vermelho, uma linha direta que você pega lá e fala com os céus. Porque, meus amados irmãos, Deus quer que nós vivamos uma vida de céus abertos. Amém? Tudo o que nós precisamos é de um céu aberto sobre a nossa vida. Seja na saúde, seja na vida espiritual, no ministério, enfim, em qualquer área da vida, tudo o que eu e você precisamos é ter o céu aberto sobre a nossa vida. Agora, quando esse homem Jacó viu o céu aberto, ele viu uma escada que ia diretamente para os lugares celestiais. E Deus estava lá no topo da escada falando com ele. Pela primeira vez, Deus falava com Jacó e dava para ele as mesmas bênçãos, as mesmas promessas que havia dado ao seu avô Abraão. Dificilmente nós, os pregadores, falamos em Jacó, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas Deus falou. Deus falou que era em Abraão, mas falou também que em Jacó todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meus queridos irmãos, nós temos que encontrar uma maneira de Deus falar
conosco. Mesmo que a gente tenha que fazer um jejum de 7 dias, ou um jejum de 21 dias, estou falando daquele jejum de Coca-Cola. Vou fazer jejum de macarrão. Não tem? Os irmãos já ouviram falar de gente? Vou fazer um jejum de macarrão, porque eu gosto muito de macarrão. Então, ele faz, irmão, de macarrão, meu Deus do céu, e come só arroz e carne. Mesmo que nós tenhamos que fazer um jejum de 7 dias, e nós temos um jejum de 7 dias para fazer. Você vai fazendo aí um esquenta, porque desse ano não passa esse jejum de 7 dias, amém? E o amém está fraco, amém? Jejum de 7 dias, nós vamos fazer. Quem não puder, faz 7 horas, faz de um dia, mas nós vamos começar o jejum com um propósito de 7 dias, para quem puder. Quem não puder, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos ser inteligentes nos nossos votos, nos nossos jejuns. Mas se tiver que fazer um jejum de 7 dias, ou um jejum de 21 dias, para que Deus fale conosco por 5 minutos, eu vou dizer para os irmãos que vale a pena. E nem precisaria 5. Deus falando 2 minutos conosco é melhor do que ouvir alguém, até mesmo um pregador, pregando 10 horas para a gente, sem estar falando da parte de Deus. É melhor a gente ouvir 2 minutos. É por isso que nós que pregamos não precisamos ter preocupação. Se a sua pregação é de 10 minutos, prega 10 minutos, qual o problema? Não tem problema nenhum pregar 10 minutos e encerrar. Assim diz o Senhor, e pronto, vamos para casa, felizes, comer macarrão. Amém? Agora tem pessoas que ficam enchendo linguiça. Não, eu tenho que pregar 45 minutos, então eu vou complementar aqui a minha pregação com alguma coisa para ninguém falar, ele só prega 20 minutos, qual o problema? Desde que Deus esteja falando nesses 20 minutos, nesses 15, nesses 10, nesses 5 minutos, nesses 2 minutos, o que nós precisamos é ouvir Deus falar. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho falado aqui, irmãos, várias vezes, se Deus não fala com você aqui nessa igreja, não fique aqui. Procure uma igreja onde Deus fale. Agora, se Deus fala com você aqui, também não procure outro lugar, porque você pode ficar contaminado. Amém? Então, meus amados irmãos, nós escolhemos uma igreja para congregar, não porque essa igreja é perto da nossa casa, não porque nós temos amigos que congregam naquela igreja, não porque aquela igreja tem poltronas, tem ar-condicionado, tem uma boa musicalidade. Não. O que nós precisamos e o nosso interesse tem que estar centrado em congregar em uma igreja onde o Espírito Santo fale, porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos encontrar a nossa Betel. Betel é uma palavra de origem hebraica que significa casa de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 17
diz que Jacó temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Olha, meus queridos irmãos, quando os céus estão abertos, quando você detecta que os céus estão abertos, você ouvirá a voz do Senhor, porque quando os céus se abrem, nós temos visões da glória de Deus, e nós também ouvimos a voz de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55, diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 21, diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. João capítulo 1, versículo 21, palavras de Jesus: e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem. Não é descerem e subirem, subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Meus queridos irmãos e irmãs, quando os céus se abrem, você tem visões de Deus, e Deus fala com você, e você ouve a voz de Jesus, e Jesus se levanta para lutar e para pelejar a seu favor. E o texto diz que Jesus julga e peleja com justiça a nosso favor. Não tenha medo, porque quando os céus se abrem, tudo muda. Não importa que a situação seja de perseguição, ou de cativeiro, ou de humilhação, quando os céus se abrem, tudo muda. Agora, o tema desta palavra é céus abertos versus céus de bronze. Porque o nosso segundo texto, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, diz: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Eu confesso aos irmãos que, ao começar a preparar esta mensagem, eu já comecei a orar e clamar pela graça e pela misericórdia
do Senhor para que os céus que estão e que estiverem sobre a minha cabeça nunca sejam de bronze. Nunca sejam de bronze, porque essa escritura está dizendo que existe a possibilidade de que os céus sobre a cabeça de alguém pode se tornar céus de bronze, e a terra que está debaixo dos seus pés pode se tornar terra de ferro. É uma situação terrível, irmãos, quando os céus se tornam bronze. É uma situação terrível. Mas voltemos aqui para os céus abertos. Depois nós vamos para os céus fechados. Em Mateus capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu amado filho, meu filho amado, em quem me comprazo ou me agrado. É interessante, irmãos, que no versículo 16 diz: ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Não foram todas as pessoas, aquela multidão que estava ali, que viu, que teve esta visão. João Batista viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. O que nos chama a atenção neste momento é que Jesus não saiu para ministrar até que ele recebeu os céus abertos sobre ele. Como nós sabemos, no Antigo Testamento, a partir de Malaquias, os céus se fecharam. Por 400 anos, Deus não falou, Deus não enviou nenhum profeta, Deus não falou com ninguém. Entendemos que o céu se tornou de bronze e o céu teve que ser reaberto antes que Jesus começasse o seu ministério. Um ponto que eu já tenho realçado, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, é a posição do trânsito dos anjos quando os céus se abrem. Porque no nosso texto de Gênesis capítulo 28, versículo 12, diz que os anjos subiam e desciam pela escada que ia do céu, da terra até os céus, a escada de Jacó. E em João capítulo 1, versículo 51, naquele diálogo entre Filipe, Natanael e Jesus, Jesus disse a eles que daquela hora em diante eles veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero que você observe bem que quando os céus se abrem, os anjos primeiro sobem e depois
descem. Glória a Deus. Aleluia. Significando, irmãos, que a iniciativa para que os anjos de Deus trafeguem não é que eles venham, desçam, porque os anjos de Deus estão aqui para nos ajudar. Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores, e eles são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nós não praticamos o culto aos anjos, mas nós amamos os anjos. Nós cremos na existência de anjos. E os anjos estão envolvidos no ministério da igreja. Os anjos estão envolvidos na tarefa de ajudar os santos, até mesmo de mantê-los no caminho. E o Salmo 34 diz que por isso eles estão ao redor dos crentes. Na NVI, a nova tradução internacional, diz que eles funcionam como sentinela em relação àqueles que temem ao Senhor. E eles entram em ação e os livra. Eu acredito que muitos de nós temos experiência, ou até no plural, experiências de situações que nós sabemos que houve uma intervenção sobrenatural. Oh, glória a Deus, uma intervenção sobrenatural. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, para que haja prosperidade, os céus devem estar envolvidos. E ninguém pode prosperar na vida se quiser levar isso daí por conta própria, fora do céu. Qualquer projeto vai permanecer estagnado até que seja feita uma ligação, uma conexão entre a terra e o céu. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: mesmo aqueles que não acreditam que Deus existe e que não servem ao Senhor, eles estão vivos por causa da misericórdia de Deus. Eles existem por causa da graça de Deus. Porque, como nós falamos no domingo, Deus envia a sua graça sobre os bons e os maus. E o apóstolo João se referiu à plenitude da graça em João capítulo 1, versículo 16, que é disponibilizada a todos, dizendo ser graça sobre graça, graça sobre graça, se referindo à graça de Deus como sem limite, disponível, sem medida, ou conforme nós pregamos no domingo, dupla graça, graça sobre graça. E o texto diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Então, meus amados irmãos, mesmo aqueles que falam Deus não existe, não há nenhum problema. Não é
é a opinião dele ou dela que vai fazer com que Deus exista ou não exista. Porque, como disse aos irmãos, seja ele crente ou incrédulo, o fato dele estar vivo, o fato dele estar respirando oxigênio, é porque ele está desfrutando das misericórdias do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 45, Jesus disse que o Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, meus queridos irmãos, qualquer projeto, qualquer pretensão de realizar algo vai permanecer intacto, sem nenhum avanço, sem se mexer, até que haja uma conexão entre o céu e a terra, como no caso de Jacó, a escada. Então, meus amados irmãos, cada um de nós devemos estudar, nós devemos nos preocupar. Cada um de nós deve ter um processo, um procedimento para trazer o céu à terra, ou para unir a terra ao céu. Eu quero dizer a você, com todo o respeito, até que os céus sejam abertos, você não poderá realizar nada. Nem mesmo localizar a escada pela qual os anjos sobem e descem. Muito menos ir a lugar algum. Porque, meus amados irmãos, algumas pessoas ainda não descobriram a escada que vai da terra ao céu. Algumas pessoas quebraram a escada. Algumas pessoas nunca tiveram uma escada. Nunca viram que há essa comunicação, esse caminho aberto da terra para o céu. É por isso que há pessoas que a sua vida nunca tem nada de positivo, porque até que ela encontre um mecanismo para abrir os céus, ela vai estar patinando na vida. Agora, quando os céus se abrem, qualquer pessoa vai experimentar o poder de Deus. Ah, mas ele é trapaceiro. Se os céus abrir, ele vai experimentar o poder de Deus. Ah, ele é enganador. Quando os céus se abrem, ele vai experimentar o poder de Deus. Porque Deus fala e a gente ouve aquela voz que muitos profetas, homens e mulheres da Bíblia, ouviram, e homens e mulheres também do nosso tempo ouviram, e como falei para os irmãos, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Agora, Deus não pode falar com alguém quando ela permanece como está. Até hoje Deus não falou comigo, então tem que mudar. Há uma frase que é atribuída ao físico Albert Einstein, que diz: insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, meus amados irmãos,
Quando Deus fala, é porque há uma conexão. É porque foi construída essa conexão. Agora, quando o céu se torna de bronze, sobre a cabeça de alguém, sobre a vida de alguém, meus queridos irmãos, o destino dessa pessoa, o futuro desta pessoa, enquanto não houver céus abertos, é tão bom quanto a de uma pessoa morta. Agora, quando os céus estão fechados, não chove, não há chuva, nem adianta plantar, porque as sementes são desperdiçadas, elas são colocadas no solo, mas elas não germinam, não nascem e não crescem. Então, alguém plantará muito, mas não colherá nada, ou colherá pouquíssimo, porque os céus estão fechados. E a vida da pessoa passa a ser uma luta. Então, há muito trabalho. Há trabalho duro, há suor, há lágrimas, há boca amarga, há falta de apetite, mas nada acontece porque os céus estão fechados. Ageu capítulo 6, versículo 6, fala dessa situação. Plantam muito, mas colhem pouco. Eu acredito que os irmãos que tiveram alguma interação com lavoura sabem que você planta, se não houver as chuvas nas estações próprias, vai nascer umas espiguinhas mirradas. E às vezes você vai lá, pega a espiga, não tem um grão na espiga, porque os céus estavam fechados. Você pensa que tem até aparência de que tem, mas na verdade não tem, porque os céus estão fechados. Plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Olha, meus amados irmãos, quando os céus estão fechados, você precisa de mais trabalhadores para fazer um trabalho pequeno. Eu vou dizer para os irmãos, muitas pessoas estão lutando, mas o resultado tem sido pouco ou nada, porque os céus estão fechados. Quando os céus se tornam bronze, meus amados irmãos, os problemas permanecem sem solução, sem alteração. Amanhece, anoitece, passam-se dias, semanas, meses e anos, e nada acontece, porque os céus estão fechados. Mesmo em ministérios, em igrejas, irmãos, há situações em que os céus estão fechados. Quando os céus se fecham, a pessoa pode produzir, pode até contribuir, e a sua dívida aumenta. Ao invés da sua renda aumentar, a sua dívida aumenta.
mesmo ela tendo dado os seus dízimos, as suas ofertas, e tendo dado esmolas para os pobres. Quando os céus se tornam bronze, uma pessoa, ela estará trabalhando num solo duro. Ela vai trabalhar muito, ela vai suar muito, mas a sua produção e as suas realizações serão inexpressivas. Eu já falei para os irmãos que eu fui criado na lavoura, e os irmãos que trabalharam na lavoura, ou os irmãos que estudaram engenharia agronômica, sabem que quando o solo está seco e a gente está capinando ou batendo no solo com uma enxada ou com um enxadão, a enxada faz muito barulho, mas aquele solo tão endurecido como uma pedra, não acontece nada. Então, meus amados irmãos, quando os céus se tornam bronze, os devoradores são liberados para consumir o trabalho de uma pessoa. Isso leva a uma vida estagnada, uma vida paralisada. Eu gosto de dizer que a pessoa, ela anda com o freio de mão puxado, e a pessoa, ela vai falar: o que está acontecendo? Que eu estou regredindo, parece que eu estou andando para trás, parece que eu estou igual caranguejo. Isso nas várias áreas da vida espiritual, emocional e pessoal. Agora, meus amados irmãos, é possível que os céus de alguém que estiveram abertos antes, mas depois se fecharam, porque não basta abrir os céus, é preciso manter céus abertos. Mas há pessoas que tiveram os céus abertos e depois os céus se fecharam, e a pessoa passa a viver de recordações do passado, de glórias passadas, de vitórias passadas. Agora, meus amados irmãos, quando isso acontece, a pessoa não tem aquele fogo fresco, aceso no seu coração. As suas orações se tornam cansativas. E a pessoa está orando, de repente a sua mente está viajando. Quando ela se dá conta, ela está muito longe daquele lugar, porque ela começou a orar. E daí a sua mente viajou. Isso já aconteceu comigo. Está orando, e, opa, eu estava orando, agora eu estou pensando lá em Brasília, eu estou lá no Ceará, já atravessei o oceano. Porque de repente a pessoa está orando e ela se dá conta que ela deixou de orar e está pensando em outra coisa. Porque, meus amados irmãos, quando os céus se tornam de bronze, é difícil orar. A oração parece que se torna longa. É ruim estar na igreja. A pessoa não vê a hora do culto acabar para ela ir embora para casa. Porque a alegria do Senhor não é mais a sua força. A leitura da Bíblia se torna uma obrigação. A pessoa lê a Bíblia, lê, mas ela lê a Bíblia como uma obrigação religiosa. Ela não tem prazer
na lei do Senhor. Porque uma coisa é ler a Bíblia, porque nós temos obrigação de ler. Olha, eu tenho obrigação de ler a Bíblia. Agora, outra coisa é ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. De tal maneira, irmãos, que essa pessoa não tem prazer em estudo bíblico, e ela faz um grande esforço para dizer: olha, isso que eu estou fazendo para o Senhor. Quando na verdade, tecnicamente, ela está fazendo um sacrifício de tolo. Agora, irmãos, há pessoas que se acostumam com os céus fechados. Ela acha mais fácil coexistir com a escuridão. Ela acostuma com o seu problema. Ela gosta de dissertar, de falar para as pessoas que ela é uma pessoa que vive com os céus de bronze. Com o máximo respeito, eu quero dizer a você que se você se acomodou, que se você acha que é natural viver com portas fechadas, é um sinal de que os seus céus são de bronze. E você precisa despertar para mudar essa situação. Você não pode se acomodar com essa situação, achar que é algo normal. Não há, irmãos, como se acomodar com portas fechadas, com céus fechados, e achar que isso é normal. E eu quero dizer nesta noite, assim, com muito respeito, não importa quanto tempo de fé você tenha, e não importa também a sua posição eclesiástica, porque nesta noite o Espírito Santo e a palavra está dizendo a você e a mim que é preciso voltar àquela expressão de Jesus no Apocalipse, ao primeiro amor, para que outra vez os céus se abram sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu presente, sobre o seu futuro e sobre tudo que lhe diga respeito. Eu quero encerrar esta mensagem, mas eu quero fazer algumas perguntas que eu chamo de perguntas de diagnóstico. A primeira é: você sabe com certeza a condição dos céus que estão sobre a sua cabeça? É uma interrogação. Você sabe? Eles estão abertos ou estão fechados? Eu sei que é uma pergunta difícil. É uma pergunta até mesmo um pouco indiscreta. É uma pergunta até mesmo um pouco incômoda. Mas é uma pergunta importante. Porque antes de começar a culpar A, B, governo, família, igreja, sobre os seus problemas, culpar os outros pelas coisas que não deram certo, você tem que primeiro responder essa pergunta para você mesmo: os meus céus estão abertos ou estão fechados? É preciso, irmãos, fazer um exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento, eu até anotei, é o processo de se conhecer, de compreender as próprias características, pensamentos, sentimentos, valores, habilidades, limitações e motivações. Autoconhecimento é uma jornada de autoexploração que permite identificar
os lados bons e ruins, os pontos fortes e fracos, qualidades e defeitos, assim como os sucessos e os fracassos. E nessa jornada de autoconhecimento, que o apóstolo Paulo chama, examine-se cada um a si mesmo, que o salmista Davi se compreendeu incapaz de realizar um autoconhecimento pleno, e ele clamou: Senhor, me ajuda, sonda-me e conhece se há em mim algum caminho mau, porque eu não dou conta de fazer isso sozinho, e guia-me pelo caminho da verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ainda apresentar algumas perguntas para ajudar nesse autoconhecimento, para saber se os seus céus estão abertos ou se os seus céus estão de bronze. A outra pergunta é: por acaso você semeia muito, mas traz pouco resultado? Por acaso você se levanta de madrugada para semear e na volta você traz pouco resultado? Por acaso tudo está indo muito bem, mas de repente, quando é a sua vez, exatamente quando é a sua vez, alguém puxa o seu tapete ou puxa a sua escada? Por que isso está acontecendo? Uma outra pergunta para você: qual é o sentido de trabalhar tanto e no final do dia você vai ao banco para sacar o dinheiro e você não tem nada na conta, porque os juros do cheque especial e do cartão de crédito, esses devoradores comeram tudo? Uma outra pergunta: você caiu em algum golpe e o dinheiro que você suou por anos desapareceu? Há uma outra pergunta: você come coisas gordurosas para ficar mais fortinho e continua magro? Uma outra pergunta: ou você não come porque quer emagrecer e continua gordinho? Uma outra pergunta: as suas expectativas de crescimento pessoal são interrompidas na maioria das vezes? Uma outra pergunta: você espera muito de algum investimento, mas depois descobre que foi um investimento errado? Uma outra pergunta: você tem vazamentos em seu bolso? Você tem aquele mesmo bolso com furos, aquele do pessoal de Ageu, capítulo 6, versículo 6, que os seus salários desapareciam como se fossem colocados em bolsos furados? Há uma outra pergunta: você vem à casa de Deus e a palavra de Deus se torna seca e vazia, sem muito sentido para você? Há uma outra pergunta: você tem um forte domínio do Espírito Santo em sua vida? Ou você está sendo sempre vencido pela carne, pelo mundo ou pelo diabo? Eu quero dizer que se você permitir que os seus céus estejam fechados, eles vão ficar fechados. E se você respondeu pelo menos a uma dessas perguntas com um sim, a sua realidade é a de céus de bronze. Mas se você quiser mudar essa realidade, o Senhor nos congregou nesta noite aqui nesta igreja e nos conectou também com pessoas pela internet para nos dar
mais uma oportunidade. Se você fizer como eu fiz, ao preparar esta mensagem, eu disse: Senhor, eu me recuso. Eu não quero tolerar que os céus da minha vida sejam de bronze. Ajuda a minha fraqueza, ajuda a minha incredulidade. Eu quero dizer, os céus, os seus céus que estão fechados serão abertos. E quando o céu se abre, no meio da escassez, Deus gera abundância. Agora, quando os céus estão abertos, irmãos, os devoradores são silenciados e haverá restituição em dobro, como Deus fez com Jó, de tudo quanto foi perdido. Eu não vou centrar essa mensagem no dízimo, porque o dízimo é apenas uma forma de abrir céus e de fechar céus. Existem várias outras formas para abrir céus e fechar céus. Mas eu não posso deixar de ler, eu tenho esta obrigação de ler com os irmãos Malaquias, capítulo 3 e versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, meus amados irmãos, em minha experiência, eu tenho visto muita gente boa que acaba fechando todos os lugares espirituais, acaba de bobeira fechando os céus. Fechou os céus por quê? Fechou os céus de bobeira. Aleluia. Não há uma coisa maior que possa acontecer a um homem, a uma mulher, a uma família, a uma igreja, do que, meus amados irmãos, ter os céus abertos. O Espírito Santo me motivou a pregar esta palavra, para que a partir de hoje, você se levante e tenha céus abertos. Naquilo que depender de você, você vai remover os obstáculos, para que os céus sejam abertos na sua vida. E todas aquelas bênçãos que Paulo fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais, em Cristo Jesus. Bênçãos que são nossas, bênçãos que estão no nosso patrimônio espiritual, mas que ficam retidas e que só serão liberadas quando os céus forem abertos. Deus tem isso para mim, e eu quero louvar ao Senhor. Deus tem isso para você, tem isso para a sua casa, tem isso para a sua empresa, tem isso para a sua carreira profissional. Deus tem isso para o seu ministério. Céus abertos e anjos de Deus neste trânsito, nesta comunicação, subindo e descendo, subindo e descendo. Aleluia. E haverá abundância de bênçãos. Ó Senhor, eu creio que o Senhor realmente tem isso para nós. E eu procurei, Senhor, dentro das minhas limitações,
dizer isso para os meus irmãos e irmãs, dentro, Senhor, do pragmatismo do Espírito Santo, para que nós possamos alcançar este patamar aqui nesta terra que o Senhor nos tem dado a viver neste tempo, esses dias, os dias de derramamento do Espírito Santo, os dias de revelação da Tua Palavra, os dias de conhecimento dos mistérios que estão escondidos em Cristo e que se tornam acessíveis à igreja do arrebatamento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de viver neste tempo e de poder, Senhor, desfrutar das revelações do Espírito Santo. Nós tomamos as palavras de Jesus e falamos: graças te dou, ó Pai, Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos aqui em Santana, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.